coisa que eu não entendo. Esse negócio de impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sou daqui, eu não conheço isso. Manda aí, manda aí. Mas o PT xingou ele de tudo quanto era nome que não presta. Durante 5 anos, né? No dia que ele tomou posse, teve evento com milhares de pessoas aqui em São Paulo, em desagravo, pra xingar o cara de vagabundo, de bandido, e tudo que não presta, de nazista. Teve isso ou não teve? Teve isso ou não teve? O que aconteceu, bicho? Pra o cara que era o maior inimigo do PT agora, a galera querer derrubar ele, pra botar um cara mais petista do que Dino no lugar dele. Se esse cara cair, vai entrar quem? Um cara mais petista do que Dino, não é isso? Qual a vantagem, bicho, de derrubar Alexandre de Moraes? A gente vai mudar esse país pelo voto, pô. Merda, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de derrubar um cara que tá passando por cima da lei o tempo inteiro e que enquanto não cai, vai ter a certeza de que ele tem impunidade completa pra continuar ultrapassando todos os limites? Qual é a vantagem? Não importa se vai entrar um cara mais petista. Cara, assim, ó, primeiro, pior que o Alexandre de Moraes é impossível. O Dino não é pior que o Alexandre de Moraes. Pode ser tão ruim quanto, mas pior? Como é que é pior? O que é pior que o Alexandre de Moraes? Um cara que prende velhinha, prende mulher que escreveu Perdeu o Mané numa estátua de batom que passou água e saiu o bagulho, mano. 17 anos na prisão. Que forja prova contra um cara que supostamente, segundo ele, agrediu a família dele no aeroporto de Roma. Daí você vai ver as imagens lá e, na verdade, o cara foi agredido pelo filho dele no aeroporto. E aí não deixa as pessoas ter acesso às provas que provam que, na verdade, elas foram as vítimas da história. Joga uma família aleatoriamente pra ser escrotizada perante a opinião pública, tendo a imprensa do seu lado. O que é pior, mano? Pior que o Alexandre de Moraes como? Ah, mas é mais esquerdista. Assim, a gente já passou desse ponto. Na questão do Xandão, passou desse ponto. Você tem que derrubar o Alexandre de Moraes, pra dar o exemplo. Não existe um mundo onde você não derruba o Xandão porque vai entrar alguém pior que ele. Ainda que entre alguém pior que ele, vai ser uma pessoa que vai entrar sabendo que se fizer merda demais, vai cair também. E derrubar o Xandão é o primeiro passo. O objetivo final tem que ser prender o cara por tudo que ele fez. Porque é assim que você pune quem passa por cima da lei, não é? Você pune exemplarmente para as pessoas saberem que se elas passarem por cima da lei, haverá consequências. E aqui a gente tá falando de passar por cima da lei mesmo. Não, ele tuitou uma coisa escrota na rede social. O cara tá prendendo pessoas sem o devido processo legal, sem sentença, prisões preventivas, deixando pessoas morrerem na cadeia. Pior que o Alexandre de Moraes, cara. Pra quê? Do que adianta? Vai saber quem vai entrar depois? Meu Deus! Esse argumento é muito merda, desculpa, mas é difícil levar a sério. A salvação individual. Porra, bicho, só quem vai salvar você e sua família é você, ou não, hein? É comprar Bitcoin e não financiar a ditadura. Tirar o dinheiro do país do seu dinheiro, e se você tiver menos de 40 anos, se pique daqui. Ou você tem um herdeiro, tem uma boquinha, tá com sal, se pique daqui, não é isso ou não? Não, mas tem uma coisa, Trezetão. Não pode acontecer essa impunidade. O Alexandre de Moraes, ele rompe qualquer limite ético constitucional. Os outros não. Os outros são todos eles são os desgraçados, não tô negando isso. Ali você tem um consórcio de 11 aspirantes a ditadores atropelando os direitos da população e a Constituição e a ética do que você imaginar. Todos. De preferência que não caia só o Xandão. Mas você começa pelo Xandão, porque ele é o cara que tá à frente das principais ilegalidades. Pô, eu queria sim que caísse o Barroso, que caísse o próprio Flávio Dino em algum momento, né? Porque o cara já é um comunista assumido. Mas tem que começar pelo Alexandre de Moraes, que é o cara dos inquéritos sigilosos, infindáveis, da BIM paralela, onde ele faz um monte de maracutaia pra simplesmente perseguir adversários políticos. Sim, tem outros ali que precisam cair também. Mas o caminho pra derrubar os outros passa por derrubar o Xandão. E os outros não tem que... Sim, mas então o que é? Qual é a ideia? Tem que derrubar todos de uma vez só. O Xandão tem incontáveis provas de ilegalidades. Pô, as matérias todas da Folha de São Paulo escancaram todas as vezes que ele passou por cima da lei, que ele enfiou nossa Constituição no rabo. Se você não derruba nem o Xandão com tudo isso que a gente já tem contra ele, como é que você vai sonhar em derrubar o Barroso? Começa pelo Xandão, pô, isso é óbvio, né? Enfim, o argumento dele realmente começou uma porcaria, mas vamos ver se... Agora, o que nós não podemos fazer é se acostumar, o povo ficar calado, aceitar isso, abrindo todo tipo de precedente para a continuação desses abusos, sem que haja algum tipo de punição. Então a gente só vai punir o guinapetista. Nem que seja um boi de piranha. Então, a gente vai punir o único guinapetista para o PT ter o controle total do Tribunal Constitucional do país. Pronto. Não, mas você sabe que não é essa questão. Só pra essa questão. Sim, a gente vai tirar o cara, porque se o voto for secreto, o PT vai votar pra foder com ele, porque vai ser bom pro PT a queda do cara. Concorda comigo ou não? Se o voto for secreto na hora, os petistas vão ter mais indicação deles, vão botar para no cara, não é isso ou não? Concorda comigo? Sim. É isso. Gente, pra dar um exemplo, Pior que eu não concordo. Não concordo porque pro PT é bom você ter um cara à frente de toda essa perseguição contra a direita. Eles vão adorar derrubar ele pra colocar uma outra pessoa lá, pra indicar um outro nome. Cara, repito, pior que o Xandão, o que vai fazer mais pelo PT do que o Xandão tem feito nos últimos anos? Não concordo. Mas assim, seria ótimo se ele tivesse certo. Que até o PT fizesse pressão pra que o Xandão caísse. Mas você vê,
Existe alguma movimentação do PT pra derrubar o Xandão pensando, esse cara aí a gente não curtia muito ele, se ele cair, quem vai indicar vai ser o Lula. Não existe. Então, tá totalmente errada a leitura do 38 aqui. Não existe qualquer interesse do PT em tirar o Xandão de lá, porque agora eles vão indicar um outro nome que vai ser pior que ele. O PT, obviamente, é um dos interessados na permanência do cara, que tá passando por cima da lei pra ferrar com os opositores políticos do PT. Fora que, com o Xandão sendo esse bosta tirânico que ele é, o próprio PT acaba ficando blindado de críticas, porque é impossível no momento o Xandão não ser o principal foco das discussões políticas. E se o Xandão é o principal foco, o PT deixa de ser, que tá lá no governo fazendo só merda. Então tem muito mais motivos pro PT ser um dos principais interessados na permanência do Xandão do que o contrário. Não faz o menor sentido isso aqui que ele tá falando. Mundo tá fazendo a mesma coisa errada. A gente vai pegar o único cara que, se a gente punir, a gente vai dar o controle total daquela porra pro PT. Só que o problema não é... Eu sei só que você tá tendo uma leitura como se o PT fosse o real controlador. Ah, não é? São os globalistas. Pode ver. O Barroso, quem tá por trás dele? Os globalistas. Comissão Trilateral, Clube de Roma. Quem tá por trás do próprio Xandão? Michel Temer, o próprio Gilmar Mendes. O ponto que o Cogos tá atacando aí nem é o principal. Ele tá tendo uma leitura equivocada mesmo. Assim, é muito estúpido você pensar, se a gente tirar o Xandão, quem vai indicar o próximo nome vai ser o PT. Então deixa ele lá. Deixa ele lá. Prendendo mais inocentes, censurando mais pessoas por absolutamente nada, fazendo mais perseguição jurídica, ultrapassando mais limites. Deixa ele lá. Não vamos punir. Se a gente punir agora, o PT vai indicar o próximo nome. Pelo amor de Deus. Esse é o ponto óbvio, cara. Pro 38, como é que você resolve o problema do STF? Compra Bitcoin. Como é que resolve o problema da censura? Compra Bitcoin. Como é que resolve o problema da violência no Brasil? Compra Bitcoin. Grande análise. Globalistas. Mas dentro dos globalistas tem diversas facções. Como dentro dos islâmicos tem várias facções. Tem. Não tinha menchevique, bolchevique, quem matou Trotsky, né? Ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico, ninguém nunca matou mais comunista que comunista. Dentre eles mesmo tem um processo contra-revolucionário. Inclusive, quando terminar os expurgos, casos como essa menina que acusou outro ministro de assédio sexual, não, ele passou a mão em mim há 3 anos atrás, né? Não tem prova nenhuma, né? Na Bíblia tem que a falsa acusação de estupro é mais grave que o estupro, né? Cadê a prova, bicho? Que o negão, como é o negão lá? Que negão? O que O ministro dos direitos humanos, O Silvio Almeida. Mas como é que pode uma desgraça dessa, bicho? Esse tipo de coisa só acontece porque eles estão se sentindo, como é que chama, seguros. Se eles achassem que eles tinham algum inimigo real, eles não fariam esse tipo de gracinha, né? Eles estariam bem unidos entre si, né? Vai ter uma hora que eles mesmos vão se destruir, né? Mas é isso, tem várias facções dentro dos globalistas. Você concorda comigo ou não? Concordo. Pois é. Mas você concorda também com o que tá na Bíblia? Que um reino não pode se manter de pé dividindo-se contra si mesmo? Sim. A esquerda sempre foi extremamente expert em ter essas brigas todas dentro e saber controlar a situação, construindo uma narrativa oficial em conjunto. Então, eu não acho que faria muita diferença se fosse o Xandão um petista. O sistema continua unido, o sistema continua monolítico, só que nós não podemos abrir um precedente de impunidade para um ministro abusador. Não há precedente não existe precedente, então, de ministros abusadores? Existia previsão legal pra prisão de Cunha, presidente de poder, sem autorização da Casa Legislativa? Nós vamos começar Isso de foi algum crime lugar. contra a segurança nacional, era pra todos terem impeachment de todos, não é isso? Sim. Ou não? Inclusive, Bolsonaro tivesse fechado com o Xandão, ele podia botar Xandão pra presidir no Senado e tirar todos de uma vez, não é isso? Porque, inclusive, na época ele ainda era odiado pelo PT, porque ele preferiu fechar. Sim, o Cogos tá muito certo. Eu acho que o Cogos tá indo pra pontos até desnecessários, porque o 38 só tá falando bosta. Mas já não existe precedente, não sei o quê. Precedente de impunidade. Mas não tem motivo ali pra derrubar todos eles? Tá, então peraí, tem motivo pra derrubar todos eles. Por isso, não vamos derrubar nenhum, porque não adianta nada. Porque todos já têm algum motivo, supostamente, você teria ali os motivos necessários pra conseguir derrubar eles. Não vamos fazer nada contra o que tem mais motivos, o pior de todos, o que tá ferrando com o país. Porque, mano, os outros também têm motivo. Esse é o argumento? E isso faz algum sentido? Com o Toffoli, botando o indicado do Toffoli, com o nome Mendonça e outro petista Cássio no STF. Foi o Bolsonaro que escolheu. Foi o Mendonça e o Não, Mendonça, Cássio Nunes. O Mendonça foi comissionado de Toffoli quase uma década, não é isso? Foi. Pois é. Bolsonaro fechou com o Toffoli pra botar o brother dele e outro brother petista ali, não é isso? É. E ele não podia ter fechado com o Xandão, com o doutor Alexandre Vaz. Olha, bicho, o PT ele odeia. Beleza, vamos limpar isso aqui, vamos tirar todos os petistas daqui. Cometeram crime ou cometeram crime contra a segurança nacional? Quando afastaram com essa autorização legislativa? Sim ou não? Pronto. É o que tá escrito na Constituição, não é isso? Agora acabou. Você vai tirar o único cara que poderia estar o PT dali. Você vai ganhar o quê com isso? Vai aumentar o poder do PT, não é isso? Entendi. Você acha então que o cara que pode vir a substituir o Alexandre de Moraes é pior que ele? Mais comprometido ainda com o PT. Com certeza que vai ser escolhido por Lula, ou não? Entendi. Mas quem tá por trás do PT? Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é o quê? É uma das lâminas da tesoura. Essa tesoura não é composta só pela lâmina esquerda, que é o Foro de São Paulo, mas pela outra parte da lâmina também, que são os comuno-atlantistas, né? Que seria o Clube de Roma. O que ele falou ali é que em algum momento o Bolsonaro poderia ter tido a oportunidade de se aliar ao Xandão, ao invés de se aliar com o Toffoli, para que o Xandão fizesse perseguição contra os seus adversários. Mesmo que ele estivesse certo nessa análise, vamos supor que ele esteja certo nessa análise, que daria pra ter feito isso e na verdade agora quem estaria se ferrando seria a esquerda. Isso não foi feito. Então de que serve você levantar uma situação hipotética que poderia ter acontecido há alguns anos atrás, sei lá quando que foi a indicação do Cássio Nunes, sendo que isso não rolou e agora o Xandão tá lá censurando toda a direita, perseguindo toda a direita. Esse argumento ele chega aonde? É só isso mesmo, tipo, compra Bitcoin e resolve a sua vida pra você. Dane-se que tem um tirano no seu país.
O esquema não é derrubar ele. Porque se derrubar ele, como o Lula vai indicar o próximo nome, vai ser alguém... Cara, o Zanin não é pior do que o Xandão. O Zanin foi indicado pelo Lula. Era advogado do Lula, pode ser mais fechado com ele. Mas o Zanin não é pior que o Xandão. Pelo menos ainda não é. Uma comissão trilateral, a Organização dos Estados Americanos. Não, mas aí é um nível muito mais alto, não é isso? Sim, mas eu tô eu tô falando de falando de faça isso, faça aquilo, eles fazem coisas gerais, não é isso? Eu tô falando de bastidor. Sim. Agora, você não tenha dúvida que o Alexandre de Moraes é a ponta de lança do sistema de ditadura judiciária, e essa ditadura judiciária é exatamente como foi implantada as ditaduras na América Latina, na Venezuela. Então, abrir um precedente que permita ao judiciário fazer o que tá fazendo contra os outros poderes, eu acho mais perigoso que o próprio PT. Se você assistiu até aqui é porque Sim, com certeza. O 38 só falou bosta, a verdade é essa.